Boa tarde, bom dia a todos os que nos assistem. Vamos tentar perceber aspectos ligados à Covid-19 em Angola e, sobretudo, as várias posições da juventude e também as preocupações que a sociedade civil tem em relação a esta pandemia. Vou responder, de facto, algumas questões que, efetivamente, têm para colocarem e ver se conseguimos, de facto, também ali do outro lado fazer com que os outros percebam como é que está esta pandemia em Angola e também qual é a gestão que se deve fazer a esta pandemia. Bom, é difícil efetivamente dizer-se como é que será o pós-Covid-19. É muito difícil dizer-se, primeiro porque a Covid-19 vai causar todos os tipos de alterações na nossa vida social, na nossa vida econômica, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia e, eventualmente, nas nossas formas dietéticas. Existem muitas coisas que vão mudar, tanto no nosso comportamento como também no todo social. Logo, não podemos determinar efetivamente como tudo será. Mas o que é preciso saber-se é que nós devemos começar a nos adaptar para que consigamos sobreviver para o pós-Covid-19, ou seja, vão passar para a própria fase do pós-Covid-19 aqueles que efetivamente se comportarem em função daquilo que está a ser as precauções, as prevenções e tudo o que tem a ver com a possibilidade de ultrapassar a doença, porque aqueles que não se comportarem conforme provavelmente não verão o pós-coronavírus. Por isso, é preciso que as pessoas se comportem conforme. As pessoas ajam em função daquilo que, por exemplo, o Ministério da Saúde tem aconselhado, porque estas são as primeiras alterações que vão gerir o que vai ser o pós-Covid-19. Por exemplo, a maneira como as pessoas convivem umas com as outras provavelmente no pós-Covid-19 terá a ver com o nosso comportamento agora durante a Covid-19. Ou seja, a maneira como as pessoas se vão saudar vai ser inspirada pela saudação que estamos a ter agora. Talvez não admira se no futuro próximo, depois do coronavírus, as pessoas não se saudarem efusivamente. Por quê? Porque elas vão ter resquícios de um comportamento que agora estão adquirindo e agora estão a alimentar, pelo que é muito difícil dizer-se como é que será o pós-Covid-19 e, sobretudo, porque a Covid-19 vai causar, sim, algumas alterações na nossa vida, no nosso comportamento e em tudo quanto eventualmente for a nossa convivência social. Pedir a alguém que se mantenha calmo quando não tem o que comer no dia seguinte, isto nem sequer faz lógica. Pedir a alguém que se mantenha, por exemplo, em casa, quando efetivamente em casa não tem nada para comer, não faz sentido. Mas é preciso dizer à juventude e a todos que estamos perante uma pandemia, estamos perante uma doença. E a doença é grave. Há quem, por exemplo, quereria comparar a Covid-19 com a malária.
Eu preferia que não fizéssemos isso, porque há uma distância muito grande entre a malária e a Covid-19, porque a malária é uma doença já conhecida, é uma doença que tem medicamentos comprovados que, usados, as pessoas obtêm a cura. E a Covid-19 não é isso. A Covid-19 é uma doença que, a par de ser nova, ela oferece, geralmente tem muitas mutações. Ela muda com o tempo e nós não sabemos quando é que efetivamente quem apanha a doença está grave ou então ainda pode sobreviver. Pelo que o que está a acontecer em relação à Covid-19 é simplesmente milagres, porque as pessoas, algumas estão a curar com alguma medicação que quem medica nem sequer sabe se vai curar ou não. O médico também não tem certeza se é de facto este o medicamento, porque não há medicamentos apropriados. Então, lidar com a Covid-19 por causa do aspecto de ser doença nova, de ser doença que muda muito, é muito difícil. Logo, dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que podemos fazer, penso que todos deviam primeiro procurar estar a cumprir com aquilo que são as orientações para efetivamente conseguirmos sobreviver, resguardarmos a vida. Mas a pergunta que fica é: quem resguarda a vida se está com fome? Este é um outro problema. Temos problemas com despedimentos de muita juventude dos seus trabalhos. As pessoas estão com dificuldades de manter, portanto, os empregados que têm, sobretudo neste momento no setor da educação privada, estão com dificuldades muito sérias e ninguém de facto conhece, sabe o que fazer para aliviar o sofrimento de quem perdeu o emprego hoje, de quem perdeu o emprego ontem, de quem tem estado a perder o emprego nos últimos tempos. Não sabemos efetivamente o que é que vai acontecer, mas o que dá para, de facto, pedir é que nós nos inspiremos, procuremos alguma inspiração para tentar substituir aquilo que nos for usurpado pela Covid-19. Por exemplo, se você perde um emprego, se haver uma outra forma de fazer alguma coisa no sentido ainda de conseguir sobreviver, era bom. É preciso, a juventude tem uma capacidade enorme de produzir, tem uma capacidade muito grande de inovar. Era bom que quem, por exemplo, fosse músico, não parasse, por exemplo, de fazer sua música, porque ainda assim pode fazer lives, porque ainda assim pode eventualmente criar um outro modelo dentro do que hoje está a acontecer, fazer efetivamente, ainda assim usar os meios que restam. Hoje todos os trabalhos podiam ser feitos por via da internet, e é preciso usar muito bem esta ferramenta que se nos apresenta, e eu acho que a juventude pode muito bem usar esta ferramenta. Quem é músico pode usar a ferramenta, quem é artista de outro tipo pode usar esta ferramenta, quem, por exemplo, trabalha para com uma empresa, seja
de distribuição ou de venda pode muito bem usar essa ferramenta para não parar. Eu penso que é muito importante que hoje valorizemos a ferramenta que existe, que é a internet, para que ainda assim consigamos fazer alguma coisa e eventualmente não morrermos. Sei que alguns empregos não vão facilitar muito, não podem ser feitos via internet, então estes sim, mesmo assim as pessoas ainda podem encontrar uma maneira de sobreviver neste momento para que conheçam o fim da Covid-19. Mas a verdade é que cada um tem que usar da sua inspiração, da sua capacidade de sobrevivência para que consiga sobreviver, porque aconselhar efetivamente como se deve fazer, isto não é tão fácil assim, porque cada um tem que encontrar os seus meios e as suas habilidades, tem que buscar força de onde elas não existem para, portanto, continuar a sobreviver. Uma preocupação muito grande por parte dos cidadãos hoje, porque que os números estão altos ou estão a crescer cada dia. Mas temos que perceber todos que em relação aos números no mundo, nós temos ainda estado a fazer um esforço para os números estarem no nível em que estão. Não estão tão altos como estão, por exemplo, em alguns lugares. Não estão muito altos, primeiro porque provavelmente a nossa capacidade de diagnosticar é muito pequena. O Ministério da Saúde ainda não está a fazer testes massivos, e se não está a fazer testes massivos, pode ser que há muitos casos positivos que ainda não foram descobertos, porque o que se pode calcular é que nós tenhamos mais casos nas comunidades do que aqueles casos que estão a ser controlados. E o problema as pessoas sabem sobre isso? Não sabem. O Ministério oficialmente só sabe sobre isso? Também não sabe. E como tanto o Ministério como as pessoas não sabem se estão ou não doentes, e porque também a maioria absoluta dos doentes no princípio são assintomáticas, eu penso que é ali que está o valor da precaução, da prevenção, que tem sido propalada por todos há tempos. Sua Excelência, o Presidente da República, também fez essa referência. Achamos que é preciso que se faça a prevenção, porque a contaminação comunitária de que se tem estado a falar é um aspecto muito complexo, que nunca sabemos quem é que de facto está já com o vírus. Agora, o que você pergunta se é negligência Hoje em dia, acusar de negligência a um ou outro, uma ou outra instituição é um risco assumido, porque de facto nós temos os primeiros casos muito tardiamente, porque desde o primeiro momento estávamos a tentar prevenir-nos. Só que a questão da prevenção também leva a um esgotamento, ou seja, nós no primeiro caso ou segundo, o presidente anunciou que todo mundo devia ficar em casa. E durante 3 prolongações do estado de emergência, as pessoas ficaram cansadas. Ou seja, se
se se prolongasse mais o estado de emergência naquela altura, provavelmente as pessoas saíam porque estavam cansadas de ficar em casa. Assim, se institucionalizou uma outra forma de comportamento durante a pandemia que estamos a viver agora, com algumas medidas, até muitas vezes também muitas medidas que parecem do estado anterior. No entanto, essas medidas têm sido cumpridas à risca, mas têm sido cumpridas. O que acontece é que no cumprimento dessas medidas concorrem muitos elementos. Um deles é que as pessoas não estão empregadas. E como as pessoas não estão empregadas, muitas delas têm que procurar comida à risca. E assim, quando não podem ficar em casa porque têm que procurar comida, Luanda é uma província mais incapaz de abastecer água a todos os cidadãos. As pessoas têm que ir à rua buscar água. As pessoas têm que ir às praças para vender os seus negócios. E ninguém consegue sobreviver sem água no tempo de coronavírus, absolutamente ninguém, porque um dos aspectos fundamentais para evitar coronavírus é exatamente a água para lavar a alimentação, a água para beber de forma mais ou menos excessiva, etc. Luanda não oferece essa condição para a maior parte da população, assim como muitas outras províncias de Angola não oferecem condições de água para todos os cidadãos. Isso faz com que a vontade do Estado seja superada pelas condições que o Estado dá às pessoas. Ou seja, o Estado está a pedir das pessoas uma coisa que ele não preparou. Você não pode pedir das pessoas não sair de casa se você não preparou água, condições de água para elas. Ou seja, neste momento o Estado não pode pedir que as pessoas permaneçam em casa porque podem morrer de sede. E ninguém quer morrer de sede. E o Estado sabe que não é possível manter alguém em casa sem água. Esta pessoa vai sair mesmo que o perigo for iminente, porque tem que encontrar de beber. As pessoas também vão sair de casa, queira o Estado ou não, as pessoas vão sair de casa se lhes faltar de comer. As pessoas têm de ter comida, senão vão sair de casa, não tem como. Então é preciso que haja condições mínimas para que as pessoas sobrevivam dentro desta estratégia do Estado, porque decreto não basta. É preciso suprir as necessidades das pessoas. O nosso Estado já supriu as necessidades das pessoas? Não. Já fez decreto? Sim. É um contraditório. Então, você não pode fazer decreto, mas não fazer, portanto, não suprir as condições, as necessidades das pessoas. É o que está a acontecer. Logo, dizer negligência do Estado, estávamos a forçar porque o Estado até decretou. Mas deixar de dizer que é negligência do Estado é o Estado que não criou condições para que essas pessoas sobrevivam. Veja, os programas de água são programas que lá vão desde 2002 ou 2005. Até hoje, depois de quase 15 anos, de mais de 15 anos, o nosso Estado não conseguiu pôr água em nenhum lugar quase. Ou seja, não conseguiu colocar água nas comunidades. Todas as comunidades não têm água. Não tem água canalizada às comunidades de Luanda, não tem água canalizada às comunidades do Ambo, não tem água canalizada às localidades, portanto, de Benguela, não tem água canalizada
o país não tem água canalizada, com exceção dos centros urbanos, porque senão todas as áreas rurais, todas as zonas rurais não têm água canalizada. Quando se faz um decreto para o combate ou então para a prevenção da doença da Covid-19 sem água, eu acho que está-se a fazer uma anedota, está-se a fazer um tipo de brincadeira qualquer, porque o elemento fundamental para a prevenção da Covid-19 é lavar as mãos com água e sabão, ou seja, com bastante água e sabão. Esta é a primeira regra. O resto vem depois. É a regra, primeiro, mais barata, sobretudo para Angola, porque Angola tem rios suficientes para que todos tenham água. O sabão pode se produzir de qualquer maneira, pode se produzir em casa das pessoas, pode se produzir, mas pelo menos lava-se as mãos com alguma facilidade se há água. Não há água, ok? Ali sim o nosso Estado falhou redondamente. Aqui sim podemos responsabilizar o Estado de ter sido negligente na constituição de condições para passarmos pelo coronavírus com alguma segurança. O programa de combate à pobreza do governo de Angola não é um programa recente, é um programa antigo, mas o que o governo de Angola já fez em relação, de facto, a este programa de combate à pobreza? À medida que se fala de combate à pobreza, os pobres aumentam, sobretudo a pobreza juvenil. Porque combater a pobreza para um jovem não é construir só uma casa ou um campo de futebol. Não, isso não é combate à pobreza da juventude, porque o jovem precisa de muito mais. Ele foi para uma universidade, precisa de trabalhar. Quanto emprego é que o governo deu desde 2013? Desde 2012, nas eleições, onde o parâmetro era distribuir melhor. Naquelas eleições de 2012, o parâmetro era distribuir melhor, não é? No entanto, o governo não distribuiu absolutamente nada para a juventude. Desde aquele tempo para cá, provavelmente, poucos jovens podem se valer de terem conseguido emprego, mesmo tendo feito suas licenciaturas, seus mestrados, seus doutoramentos. O país não está a conseguir dar emprego à força ativa do país. Quando você não dá emprego à juventude, como é que o país avança? Hoje, sem dúvida mínima, todo jovem é pobre, completamente pobre. Quase que não temos jovem que pode se valer de estar em posição normal. Os jovens todos, dos 18 aos 30 anos, aqueles que deviam fazer com que o país fosse para a frente, é que não estão a trabalhar, estão completamente parados em casa para gravar. Estão formados com os mais altos níveis de ensino, mas não podem ter emprego. Isto aqui faz também com que o combate à doença seja difícil. Agora, vamos dizer que é negligência do Estado. Ali é possível também responsabilizar o Estado como negligente no sentido de não ter dado emprego, de modo que agora, durante a coronavírus, esses jovens não tenham nada para comer
pelo menos na noite seguinte, não tenham um almoço que eles que contam para dizer que, olha, como tenho almoço, tenho jantar, então posso ficar em casa. Esses jovens ficam na rua porque eles não têm como, efetivamente, conseguir meios de sustentação. Portanto, há muitos aspectos que se podiam responsabilizar ao Estado e considerá-lo como negligente, mas não é negligência direta do tempo do coronavírus. É a negligência que caracteriza o nosso Estado como cultura, porque o nosso Estado é culturalmente negligente, tem a cultura de ser negligente. O nosso Estado fala muito. No entanto, nunca cumpre com o que fala. E esta cultura passa para a própria sociedade toda. A nossa sociedade nunca pede contas ao Estado. O Estado hoje promete água para daqui a 6 meses. 6 meses passam, o povo e o Estado todos dormem. O povo não diz ao Estado que nos tinhas prometido água, onde está a água? E também o Estado não se lembra mais disso. Resultado, o nosso Estado está sempre a prometer, porque já sabe que depois de prometer todos vão dormir. Ninguém vai dizer mais nada sobre o assunto. O Estado promete emprego, depois nunca ninguém vai pedir o emprego que o Estado prometeu. Lá vão cerca de 3 anos que quem ganhou as eleições prometeu um número muito grande de empregos. Quem foi atrás? Faz-se um grupinho aqui, outro grupinho acolá, mas não se faz petição mais ativa. A nossa juventude não tem a capacidade de enfrentar para depois o Estado sentir responsabilidade. Então, há aqui um certo tipo de cooperação para a cultura da negligência, tanto por parte de quem promete, como por parte de quem é prometido. Então, eu acho que sim, é preciso trabalhar-se no sentido de que o nosso Estado respeite as pessoas, de modo que quando promete uma coisa, cumpre, e também a própria população e a sociedade em geral consiga exigir do Estado aquilo que promete. Porque tudo que nos está a faltar agora, durante a Covid-19, o nosso Estado já prometeu há muito tempo. Só nunca cumpriu. Nem um bocado nunca cumpriu. Nunca cumpriu sobre o emprego, nunca cumpriu sobre água, nunca cumpriu sobre condicionamento, boas condições às escolas. Portanto, nunca cumpriu absolutamente com nada. Agora a Covid-19 só está a mostrar ao próprio Estado que o Estado, desde 1975, ainda não fez absolutamente nada que possibilite a sobrevivência do país. As nossas escolas, por crianças, por exemplo, a estudar é um desastre autêntico. Nós não conseguimos, não podemos nem um bocado, porque as escolas que já tinham canalização, hoje a canalização está entupida e o nosso Estado nunca colocou ali olhos. Não, nunca. Assim temos escolas muito antigas que tinham boa canalização, tinham torneiras, tinham tudo, mas hoje não têm água. Nós temos escolas novas que deviam ter tido água, não têm água, não têm casa de banhos, não têm absolutamente nada. Então não podemos começar com as aulas também. Então o nosso Estado é completamente negligente. O nosso Estado é neste caso completamente negligente. Repito, é uma cultura de negligência, não é uma negligência ligada diretamente com a Covid-19, porque na Covid-19 o nosso Estado tem feito todo o esforço para prevenir, e esse esforço é que tem feito com que, mesmo com esta
falta gritante de meios como água, emprego, etc., ainda nós estejamos a contar 600, 700 casos, porque se não fosse esta habilidade que o Estado está a ter agora, perante a falta de condições, ainda assim tentar prevenir, eu não sei em que números estaríamos. E nós temos que efetivamente fazer esforço no sentido desses números não aumentar muito, porque à medida que os números aumentarem, o crescimento desses números será muito maior. Quando você tem 30 casos, tem que perceber que cada caso dos 30 pode produzir 20 casos. É só uma questão de fazer as contas para ver quanto de número nós teremos nos próximos tempos. Esta foi uma previsão também médica, foi uma previsão científica e, sobretudo, porque o vírus tem uma certa capacidade de sobrevivência nos meios frios. Era o que se previa ao nível da própria saúde. No entanto, isto começa a se desmentir. Houveram muitos mitos em relação à Covid-19. Por um lado, diziam que a Covid-19 era doença para aqueles que estão numa faixa etária muito alta. Isso a própria Covid-19 desmentiu, até porque hoje já há um bebê em Portugal, um feto, no caso, em Portugal, que nasceu já com a Covid-19. Os Estados Unidos já têm caso de bebês que contraíram a Covid-19. Angola também já teve casos de bebês com cerca de menos um ano que apanharam a Covid-19. A Covid-19 também tem sido, portanto, colocada como sendo uma doença de determinado tempo. Por exemplo, este tempo de cacimbo para Angola. No entanto, se olhares para o Ocidente, no caso a Europa, Portugal, por exemplo, esses dias, sua temperatura é entre os 20 a 30 graus Celsius. O que acontece? Se não se prevene, está tendo vários surtos por causa da abertura que tem feito, sobretudo ao nível da economia e ao nível dos serviços públicos, etc. E os números têm estado a crescer em Portugal. Para desmentir um pouquinho essa questão que foi sendo propalada pela classe científica de que provavelmente durante o frio os números crescem. Não, a Covid-19 tem estado a dizer que não é assim. A Covid-19 tanto pode se desenvolver quando há frio ou quando há calor, entre os mais adultos e os menos adultos. A Covid-19 desenvolve-se em todos os ambientes e para todas as idades, e as consequências também são completamente desconhecidas, pelo que o que se sabe de outros vírus não é o que se sabe da Covid-19, já que a Covid-19 é completamente um aspecto desconhecido e tem as suas características, e suas características vão sendo cada dia reaprendidas, reavaliadas, analisadas, etc., pelo que o que se dizia cientificamente não é verdade. Não é por causa do frio que a Covid vai aumentar ou vai diminuir depois que o frio passa. A Covid vai provavelmente continuar. O que se tem de fazer hoje é torcer, é ajudar para que se encontre
se encontre neste momento a vacina, porque julgo que a vacina seria uma das grandes soluções para este mal que é a Covid-19. Fora disso, nós vamos continuar a ter Covid-19, não importa se há calor, não importa se há frio, não importa se é adulto, não importa se é criança, as pessoas vão ter Covid-19 sim. E por causa disso mesmo que sempre se diz, a única forma de não ter-se Covid-19 é prevenir. Nós temos de prevenir. Faça sol, faça frio, seja adulto ou seja criança, a melhor forma é prevenir.